Em que pensa assim que ouve falar em reformas estruturais? Provavelmente numa agenda política pragmática a ser aplicada após as crises financeiras e de dívida. O conceito de reformas estruturais pode ser controverso, mas será que devem ser realizadas não apenas como reação a um choque? Bem-vindo a Real Economy. Eu sou Sasha Vaculina e neste episódio vamos analisar reformas estruturais e tentar saber qual é a melhor altura para implementá-las. Comecemos por um curso intensivo. As reformas estruturais são medidas políticas destinadas a impulsionar a competitividade, o potencial de crescimento e a capacidade de ajustamento de uma economia, a fim de garantir que a economia tenha as ferramentas necessárias para concretizar o potencial de crescimento. As reformas estruturais comuns centram-se sobretudo no ambiente geral de negócios, no mercado de trabalho e na tributação. Todos os anos, a Comissão Europeia faz uma análise pormenorizada dos planos de orçamento e das reformas macroeconómicas e estruturais de cada país, o semestre europeu. De seguida, dá recomendações específicas por país aos governos da União Europeia para os próximos 12 a 18 meses. E depois há ainda o Programa de Apoio à Reforma Estrutural. O orçamento é de 222 milhões e 800 mil euros para os anos de 2017 a 2020. Em 2019, ano em que se prevê um desaceleramento de 1,5% da economia da União Europeia, este programa vai prestar apoio a 26 Estados-membros para realizar mais de 260 projetos. Mas as reformas estruturais não são implementadas apenas para estimular o crescimento. Elas também podem ajudar a tornar esse crescimento mais inclusivo. Entre os países que estão a atingir mais rápido a média da União Europeia está a Letónia. Vamos a Riga ver o que se passa. Apesar do crescimento razoável dos últimos 5 anos, a Letónia tem pela frente grandes desafios. A imigração e o envelhecimento diminuem a população ativa e as desigualdades salariais estão entre as mais elevadas da União Europeia. Para resolver estes problemas, o país realizou várias reformas estruturais, como por exemplo a do sistema de educação. Os alunos podem agora optar por ir para escolas profissionais e aprender a futura profissão numa empresa. Acho ótimo que existam programas diferentes na escola secundária e é muito bom podermos praticar antes de trabalhar no mundo real. Thank you very much and good luck. Este sistema pode vir a ser muito bom para Laura. Estar em contacto com as empresas pode vir a ajudá-la não só a encontrar trabalho, como também a oferir um salário maior. Janina Bluma passa muito tempo nesta escola profissional, onde recrutou mais de 1/3 dos empregados. Temos feito parte do processo. Trabalhamos em grande proximidade com a administração da escola. Apoiamo-nos mutuamente. E todas as reformas estruturais que aqui foram feitas foram debatidas com a Associação de Indústrias Gráficas, conosco e com o Ministério da Educação. Outra maneira de lidar com a desigualdade é através da redistribuição tributária e do sistema fiscal. Até ao ano passado, a Letónia tinha um imposto fixo, o mesmo imposto para todos. Uma tributação que favorecia as famílias com maior rendimento, mas pesava muito sobre as mais pobres. Entretanto, a realidade mudou. Um sistema tributário progressivo foi implementado no país de forma a combater as desigualdades de rendimento. O problema é que vai colidir com outra reforma. Para aumentar os gastos do setor de saúde, o governo decidiu aumentar as contribuições para a segurança social. E a medida foi comunicada como parte da reforma fiscal. Algumas famílias passaram, de facto, a pagar um pouco mais de impostos. Mas houve, sobretudo, uma questão de má comunicação da reforma fiscal. A economia da Europa está agora no 7º ano de crescimento consecutivo, mas estima-se que o ritmo abrande significativamente na zona euro já este ano, para 1,3% de acordo com a União Europeia, para 1,1% de acordo com o Banco Central Europeu e para 1% de acordo com a OCDE. Como é que as reformas estruturais podem ajudar a impulsionar o crescimento e como coordená-las para evitar uma recessão?
Fomos à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em Paris, para conversar sobre o assunto com Laurence Boone, a economista-chefe da OCDE. Pedimos-lhe que trouxesse um objeto real para mostrar a importância das reformas estruturais. O que trouxe? O meu lindo telemóvel, porque é um exemplo perfeito de como as políticas estruturais têm impacto no dia a dia. Existem mais de 100 operadoras móveis na Europa, nos Estados Unidos há 6. Temos preços muito mais baixos na União Europeia do que nos Estados Unidos. O crescimento na Europa deve desacelerar este ano. Quão importante, tendo em conta esta desaceleração, são as reformas estruturais e os esforços governamentais? As reformas estruturais são absolutamente fundamentais para garantir que cada décima do crescimento aumente o emprego, a produtividade e, em última análise, o investimento. Por exemplo, para aumentar o emprego, para garantir que o custo dos salários seja menor, de forma a que as empresas queiram contratar mais pessoas, o que fazemos é uma melhor atribuição de empregos. E aí vamos ter todas as agências de emprego a querer mais a educação nas reformas estruturais, na formação profissional, na aprendizagem ao longo da vida. Muitos países sentem falta disso. Por que o ritmo das reformas estruturais pode ter desacelerado em comparação a alguns anos após a crise? Acho que ainda temos muito a aprender em termos de tempo e sequência de reformas. Dou um exemplo rápido. França tentou aumentar o imposto sobre o combustível e isso ia atingir muitas pessoas com baixo rendimento que vivem fora das áreas urbanas e que precisam do carro. Quando a maioria dos países que realizaram essas reformas com sucesso adotaram uma energia mais limpa e removeram o gasóleo, fizeram ao mesmo tempo uma reforma no imposto de rendimento para garantir um impacto neutro nas famílias mais pobres, para que não sofressem com as medidas. Há reformas estruturais melhores para se fazer numa altura de crescimento económico e outras quando a economia desacelera. Um exemplo de reformas estruturais a fazer quando a economia está em alta é o corte nos benefícios aos desempregados, para fomentar e encontrar emprego mais rapidamente. Mas não podemos fazer isso em momentos maus. A importância do tempo e da sequência na introdução e implementação de reformas estruturais. Foi Laurence Boone, economista-chefe da OCDE, em Real Economy, na Euronews. Thank you.